Boa noite, Brasil! Começando a nossa live de número 52, diretamente do Japão, com um tema chamado Deus continua sendo verdadeiro. E está maravilhosa a nossa live, nós vamos dar continuidade, e desta vez, ao Salmo de número 12. Por isso, se você não me seguiu no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui em cima, vou deixar o meu YouTube, meu TikTok, então me segue lá e me segue no Facebook, se você ainda não me seguiu, tá bom? E eu acho que a gente tá vivendo um momento assim que eu costumo dizer que não tá fácil para ninguém. E esse tema ele ajuda a gente a realmente entender, né, o nosso Pai, né, aquilo que tem acontecido. É um texto de Salmos muito atual, então eu tenho certeza aí que vai fazer toda a diferença na noite do seu domingo, tá bom? Eu queria cumprimentar a minha amiga Silene Lima, que está na live. Eu queria cumprimentar também a pastora Marilza, que está aqui com a gente. Eu também gostaria de cumprimentar, né, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que está sempre aqui, a minha amiga Josa, que está sempre nas lives, né? Então, muito obrigado, Josa, sempre pela presença. Queria agradecer também a Cleide, que está aqui com a gente. A minha amiga Maria Cândido também está sempre aqui nas lives. Muito obrigado. A Silene dizendo que o som está baixo. Obrigado. Eu vou fazer assim, eu vou trazer então a minha câmera um pouco mais, meu celular um pouco mais para frente, tá? E agora, gente, melhorou o som? O que vocês acham? Tá baixo ainda? Eu tô usando o som do celular, tá? Eu queria cumprimentar a Natalícia, que tá aqui com a gente. Eliane também está. A Josi dizendo que vai ser benção, eu tenho certeza, tá bom? E me dão um feedback. Vocês acham que está como a live? Tá muito baixo o som? Como que tá? Como que tá? Maria Socorro. Pedro Antônio, boa noite, meu amigo, que Deus abençoe sempre. Aqui é o Pedrão, lá do Rio Branco, Acre, Amazonas, Brasil, tá aqui com a gente, tá? A Reni também está, a Rosângela, lá de Rio Claro, né, falando com a gente. Eliana também está aqui, Elodia também está. A Cleide Batista, minha primeira vez. Seja muito bem-vinda, viu, Cleide? Espero que você goste das lives, tá? E se é a sua primeira vez, deixa nos comentários aqui para eu saber, tá bom? E se você já frequenta aqui, já é freguês aqui, e olha que coisa mais linda. Muito obrigado, Josa, me enviou. Muito por esse carinho aqui, né, gente? Não merece, né, esse carinho aqui. A Cleide dizendo que o som está normal, tá? O som tá ótimo, tá dizendo a Josa. Que bacana, que bom que o som está bom. Eu usava microfone, mas deu tanto problema, gente. Comecei a usar o do celular, né? Que às vezes cortava. Mas que bom que dá pra vocês me ouvirem, porque se não der pra ouvir também não tem lógica essa live, né, gente? A fé ela vem pelo ouvir. Então, queria cumprimentar a Edilda que tá aqui, Maria Amélia também está, a Zenaide também tá, né? Elodia dizendo que melhorou bastante, que bom, que melhorou o som. Sueli também está aqui. Lenita também está, Rene Ribeiro também está aqui, Maria Sogol lá de Pernambuco, falando com a gente, né? A Cleide Batista lá da Americana, São Paulo, a Delvira, né, lá de Santos, a Delvira Ponta Grossa também está aqui na live, a Cida Nolasco, né, aqui com a gente também, né? Miranda Alves, lá de Goiás, conversando com a gente, a Marli, lá do Acre, a Miriam Rodrigues, né, lá de São Paulo, né, Iacri, é assim que fala? Eliana, primeira vez, lá de Pelotas, aqui com a gente, Quinha Pereira, né, desejando boa noite aqui pra gente. A Veldíria também está aqui. A Josi dizendo que vai ser bênção, né? A Rosângela dizendo que o som está bom também. Então, que bom que o som está bom, né? Eu aproximei meu celular, então melhorou bastante, tá? A Maria dizendo que vai ser bênção,
que vai ser muito maravilhoso. Eu vou pedir para vocês que estão aqui compartilhando esta live. A Sueli Lopes de Almeida dizendo que é a primeira vez na live. Seja bem-vinda, Sueli. Né, temos pessoas, eu estou percebendo que tem bastante gente que está chegando aqui a primeira vez. Tem o pessoal que está desde as lives primeiras, né, aqui com a gente. Então eu fico muito feliz de ter pessoas novas e pessoas que estão sempre aqui comigo, né. Queria cumprimentar, né, a Nicásio, né, lá do Rio Grande do Sul, né, aqui com a gente, tá bom? Maria Socorro, nós que fazendo a equipe médica, estamos mandando um grande abraço, um abraço para todos vocês, é muito importante, né, gente? Equipe médica, que Deus abençoe vocês aqui, vamos estar orando, tá bom? No final do vídeo, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí do outro lado, tá? Queria cumprimentar a Maria Margarete, lá do Rio Grande do Sul, né, falando aqui com a gente, a Rosa de Sertaneja, que está aqui com a gente também, né? Solange também está, a Sueli lá de Paraná, queria mandar um abraço para ela. Quinha do Rio Grande do Norte também está aqui. A Ju dizendo que já compartilhou, obrigado, Jusa. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esta live. O tema é maravilhoso, o tema é Deus continua sendo verdadeiro e está imperdível aí, tá bom? A Tamires também está aqui com a gente, chegando agora, né? Rosângela dizendo que já compartilhou também, muito obrigado, Rosângela. Maria Socorro também está aqui com a gente. E, gente, vão compartilhando aí, né? Porque o Face não está entregando os vídeos, tá bom? Antigamente entregava mais e é um tema tão importante. Então, se der para você compartilhar, compartilhe. Nildes, tudo bem? Quem mais? Pedro Antônio, lá do Acre, falando, né? O som está legal, obrigado por esse feedback. A Beth, de São Paulo. A Josa, muito obrigado pelo presente. Josa, e claro, de Manaus, né, Josa? Quem mais? Maria Rodrigues também está aqui. A Claire também está, do Rio Grande do Sul. Cida, lá de... dizendo para Deus abençoar, muito obrigado. Rita também tá, que bacana. Eliane também está lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqui com a gente. A Mirtes, né, lá de boa noite, São Mirtes, boa noite, Mirtes. A pastora Maria dizendo que já compartilhou. Sandra Oliveira, Maria Silva também está aqui com a gente. Que bacana, gente, que bom contar com vocês, tá? A gente vai fazer a leitura de Salmos, tá no YouTube. No meu YouTube também está o livro Um Milagre em Minha Vida. Gente, se você não viu esse livro, ouça de graça no YouTube. Não vai tomar o seu tempo, porque você vai estar ouvindo. Então é muito bom para você fazer, arrumar sua casa, não vai poupar seu tempo. Tá lá no YouTube o livro completo, então corre lá, tá? E deixa aí, pessoal que leu já sabe, né, gente? Deixa aí nos comentários para incentivar o pessoal que ainda não ouviu esse testemunho realmente de fé e de milagres que nosso Pai continua fazendo, tá bom? Queria cumprimentar aqui a Joelma, também está aqui com a gente. Josi dizendo que tá precisando certificar, eu também tô. Josa, não tá fácil. Iremar também está aqui. Roseli, sou de Araraquara, São Paulo. Maria Silva, ore para minha netinha que está na UTI. Vamos estar orando no final do vídeo, tá? Então fique comigo para a gente estar nessa oração. Fique aqui para você se fortalecer, tá bom? Precisamos nos fortalecer, tá? A Mirtes também está falando aqui. Maria Margarete, que bacana. Que bom, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá? A sua sexta-feira à noite vai ser diferente. Depois dessa live eu tenho certeza disso, tá bom? A Rita, né, está aqui, Rio Grande do Sul. Maria Silva, lá do Paraná, tá? Clarice, lá de Brusque, está aqui com a gente. A Iremar dizendo, você é bênção, que bom, obrigado. Então, gente, ó, eu vou dar um minuto para vocês pegarem a Bíblia de vocês, tá? Eu tô ocupado agora, né? Não vou conseguir acompanhar a leitura, tudo bem, tá bom, gente? Então, se você tem vontade de acompanhar a leitura comigo dos Salmos,
fique à vontade, eu vou ler a versão Almeida Revista e Corrigida. Se você está ocupado, né, você está fazendo outras coisas, você só quer me ouvir, não precisa me assistir também, mas você quer só me ouvir, então tudo bem também, porque a fé ela vem pelo ouvir, tá bom? Então corre lá se você tem vontade de acompanhar a leitura da Bíblia, tá bom? Se você quer só ouvir, fique à vontade também, tá? A Maria Cândida dizendo que, ó, que o livro é maravilhoso, testemunho tremendo, gente. É muito bom, fala de milagre, de ressurreição, né? Que o nosso Deus não muda, a história da minha família, da minha irmã. Então, se você não, ela, Josiano, que ama, né, Josi? Eu sei, Josi. Que bom, feliz, viu? Tá bom, gente? Gente, vamos começar a nossa live, senão a gente fala, e o tempo vai passando e a gente precisa começar a live, tá bom? Queria mandar um abraço para Isabel, né, lá de Guarulhos, tá? Obrigado, Isabel, pela sua presença aqui na live, tá bom? Vamos então começar, gente? Josi dizendo que já pegou a Bíblia dela, tá? Quem quiser mais pegar, corre lá pra gente fazer a nossa leitura de Salmos de número 12, tá? O Salmo de número 12, ele foi escrito pelo Davi, tá bom? Diante de uma sociedade corrompida pelas mentiras, enganos e falsidade. Ou seja, nós vamos ler um salmo escrito por Davi há milhares de anos, e aqui parece que nós vamos ver algo muito, 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 muito contemporâneo, muito dos dias atuais, tá bom? Vamos aqui então à nossa leitura deste Salmo de número 12, Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Vamos ler então, gente? Vamos lá então, hein, ó. Salmo 12, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos. Quer, Senhor, sobre nós? Pela opressão dos pobres e pelos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele que eles assopram. 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. 8. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém ou não amém? Eu terminei a leitura de Salmo de número 12, nós lemos juntos o Salmo de número 12, e eu quero saber se você concorda com este Salmo, deixando o seu amém. Amém é concordância, amém é assim seja, eu concordo, estou de acordo. Quem concorda com o Salmo de número 12? Eu li do versículo 1 ao 8. Você concorda com aquilo que Davi escreveu? Eu concordo, não tiro uma vírgula, concordo muito, 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 muito. Além de concordar, acho muito atual esse texto. Ó, a Josa concorda. Quem mais concorda com a Josa? Vamos ver aqui, ó. A Guiomar concordando. Maria Cândido concordando. Pastora Marilza tá concordando também. Eu fiz a leitura, elas estão concordando com esse texto, né? E é muito importante você concordar. Maria Antônia concordando também, né? É importante você concordar porque quando a gente concorda, então ele liga no céu, né? Quinha Pereira, amém. Reni Ribeiro, amém. Né? Pessoal, tudo concordando. Que bom que vocês estão concordando. Marinete Santos também. Sandro Oliveira. Que bacana. Agora vamos à explicação, tá bom? Ednir também dizendo que concorda aqui, ó. Vamos lá, nossa explicação, tá? O versículo 1 fala do clamor diante da escassez das pessoas fiéis. Olha que interessante, né? Estamos vivendo isso, ó. Olha que interessante, ó. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons,
porque são os poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui, ó, Davi observa um cenário moral devastador. Pessoas honestas e fiéis se tornaram raridade. Ai, gente, vamos imaginar que Davi, ele entrou numa máquina do tempo, ele tá milhares de anos atrás, ele vem para 2025. Se em 2025 ele olhar a nossa sociedade, você acha que ele vai pensar o quê? Escreve no comentário o que você acha que Davi irá pensar, né? Ó, Davi, há milhares de anos atrás, ele observava um cenário moral devastador. Pessoas honestas honestas e fiéis se tornaram raridade. Então, há milhares de anos atrás, Davi, quando escreveu este salmo, ele estava devastado porque ele estava vendo que as pessoas honestas e fiéis estavam se tornando raras. Vamos imaginar que Davi ele entra na máquina do tempo e ele vem para 2025. Será que a opinião dele vai mudar, gente? O que vocês acham que ele ia pensar? O que vocês acham que ele iria pensar se ele chegasse em 2025? Escreva nos comentários aí. O que você acha que ele ia pensar se ele visse a sociedade de agora? É como se a bondade tivesse desaparecido da sociedade, né? É algo que a gente está vendo hoje, né, gente? Ele não confia mais nos homens, então clama, salva-nos, Senhor. Gente, quando a gente olha esse salmo e a gente busca entender como foi escrito, por quem foi escrito, o significado por trás de cada versículo dele, a gente percebe o como a sociedade ela continua a mesma. E se a gente parar para pensar, ela piorou no sentido de, na época que Davi escreveu este salmo, o filho não tinha vindo ainda. A crucificação não havia acontecido, né? E mesmo depois de tudo que aconteceu, a sociedade não mudou, né? Então você vê a indignação que Davi olha, né? Quando ele olha para esse cenário de pessoas honestas e fiéis se tornando raridade, é algo que corta o nosso coração. Ele corta o coração de Davi, como corta o seu coração também. Quando você liga a sua televisão, você vê os noticiários. É tanta crueldade que às vezes é até difícil prosseguir. Quem concorda comigo? Ó, todo mundo dizendo aqui, gente. Olha, todo mundo concordando, a Josi concordando, né? Seria uma decepção para Davi, disse Rita. Né? Ednir, acho que Davi não entenderia palavras, é verdade. E sabe uma coisa que eu acho que Davi ia ser muito mais difícil agora para Davi? Foi porque o Messias ele já veio. Naquela época o pessoal estava esperando o Messias. O Messias veio e ele vai ver que nada mudou. Gente, tô rindo para não chorar, tá? Eu tô rindo para não chorar. Porque a maldade realmente ela tá impregnada na sociedade, né? Olha aqui a Josa dizendo que piorou muito. Verdade, eu concordo. Mas calma, tá? Vai melhorar esse salmo, tá bom? Vai melhorar. Vamos, ó, pro versículo 2, tá? Fala sobre falsidade e dissimulação generalizada, né? Então ele vai explicar mais aqui, ó. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Davi descreve um mundo onde as pessoas são duplas, hipócritas. O que dizem não corresponde ao que sentem. Davi, quando ele fala disso, ele está explicando agora por que ele acha isso. Porque ele está falando que as pessoas são falsas, ou seja, tem duas faces. Sabe aquela pessoa, quem já teve aquela experiência de achar que tem um amigo, mas não tem? É aquela pessoa que fala para você uma coisa, mas por trás faz outra. É aquela pessoa que finge ser algo na sua frente, mas atrás ela é outra. Finge ser sua amiga, mas por trás
puxa o seu tapete. Ele está dizendo sobre essa pessoa. Pessoas hipócritas, né? Duplas. Então, pessoas que fingem ser sua amiga, fingem te ajudar. E, infelizmente, nós estamos vivendo hoje isso dentro da casa do nosso Pai. Então, você vai ver isso no local de trabalho, você vai ver isso na sua casa, na sua família, você vai ver isso até na casa de Deus, né? É uma realidade que não tem como a gente fugir, infelizmente. O mundo está cheio de pessoas assim, e é por isso que nós estamos nessa live, para aprender, para nos proteger e para nos ajudar a prosseguir, né? A Vânia Helena dizendo, é verdade, ela botou até um emoji de choro, é verdade, né? É assim que está o nosso coração quando a gente vê isso, né? Tantas traições, tantas pessoas fazendo maldades, e Davi está dizendo isso aqui, ó, nesse texto, né? Coração dobrado. O que é um coração dobrado? É um coração dividido, é um coração falso, que diz uma coisa, mas planeja outra. Aquela pessoa no local de trabalho que finge ser sua amiga para puxar o seu tapete. É aquela pessoa que finge ser algo para obter algo seu, para te conseguir algo, né? A Ren diz, nossa, pura verdade. Ó, o pessoal, tudo concordando. Rosane, verdade. Gente, se eu perguntar pra você contar uma história, eu tenho certeza que todo mundo, nós nesse momento temos uma audiência de 68 pessoas, muito obrigado pela sua audiência aqui, tá? Se eu perguntar pra você, 68 pessoas que estão aqui, para me relatar uma história disso, alguma coisa que você aconteceu, o que está acontecendo com você, eu tenho certeza que você tem muita coisa para contar sobre isso que eu estou lendo aqui, tá? Vamos lá aqui, ó. Os lábios lisonjeiros é o quê? Agradam por fora, mas enganam por dentro. Estão dizendo sobre o quê? Puxa saco, pessoal. Pessoas que na sua frente te elogiam, te bajulam, mas por trás puxam seu tapete. Olha o que o texto está dizendo. Davi estava sofrendo com isso. Às vezes você que está do outro lado está sofrendo com isso. Perseguição, esse tipo de pessoa. Ó, Davi está dizendo que passava por isso também, né? A Dalva dizendo, o cumprimento das profecias, o fim da graça e os princípios da dores. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Vamos continuar aqui então os nossos, o próximo, né? Versículo 3 e 4, né? E a Cleonice dizendo, hoje o que mais tem, né, na igreja é joio. É verdade. É verdade, gente. Não tem... Se não é o nosso pai aqui, né, nós temos que trabalhar, nós temos que congregar, nós temos que fazer tudo. E se não é o nosso pai realmente, é complicado, né? Então, vamos nos continuar aqui, nos fortalecendo nele, nesse texto tão maravilhoso, né? Versículo 3 e 4, ó, Deus contra a arrogância verbal. Olha aqui, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. Davi pede, profetiza que Deus julgue aqueles que usam a língua para manipular e dominar. O Senhor cortará todos os lábios. Gente, uma coisa que nós temos que ver aqui nesse texto, e algo que para nossa vida também, que eu aprendi nas lives aqui com vocês, a gente não deve desejar o mal das pessoas, né? Não devemos desejar o mal, mas nós podemos desejar a justiça, que Deus julgue. A gente pode pedir e profetizar. Olha aqui, ó. O pessoal estava sendo falso com Davi, fazendo um monte de coisa ruim contra ele. O que Davi faz? Senhor, corta todos os lábios lisonjeiros. Aí ele estava desejando o mal das pessoas? Não, ele estava desejando a justiça, né? Então isso a gente pode sim fazer. Fizeram algo de mal com você, uma injustiça com você, puxaram o seu tapete. Se você orar e pedir justiça, como Davi tem pedido, profetizar isso, não é errado, gente. Não é errado, tá bom? É errado você desejar o mal das pessoas, né? Agora, desejar justiça, né? Fizeram algo de mal para você, tiraram a vida do seu filho. Você pode desejar que essa pessoa pague pelos seus erros. Você pode e deve, tá bom? Então, vamos entender isso daí, né? A gente não pode orar, né, amaldiçoando as pessoas. A gente não pode orar desejando o mal das pessoas, mas
podemos orar e pedindo que Deus seja a nossa justiça, tá bom? Que isso fique bem claro, tá? Que eu não sabia disso, né? Então, eu aprendi aqui com vocês, tá? Agora, o próximo, né? Versículo 4. Mostra a arrogância dos ímpios. Acredito que sua língua é suficiente para vencer, como se fossem seus próprios senhores. Aqui entra algo que o nosso pai falou comigo, gente. Por que as pessoas, elas manipulam? Por que as pessoas, elas fazem fingem ser algo na nossa frente para puxar o nosso tapete? Sabe por quê? Porque são pessoas que acreditam que a língua é suficiente para vencer. Então são pessoas que acreditam que a vida dela gira em torno da língua dela. Entendeu? Então ela pensa assim: se eu me manipular fulano, se eu fizer um mal para fulano, se eu puxar o tapete, eu vou me dar bem. Já viu? Eu vou me dar bem. São pessoas que acreditam que vai vencer pela língua. Ou seja, são pessoas que não pensam que depois que a vida acaba, que a vida continua. São pessoas que não acreditam em Deus fielmente. Então são pessoas vazias, presas na matéria. Entenderam? Estão presas ainda na matéria. Por isso que fazem o mal contra você, contra mim. Entenderam, gente? Porque elas acreditam que a língua delas, né, aquilo que elas falam, aquilo que elas fazem de mal, com isso, é a arma para vencer. E não, a gente sabe que a nossa arma para vencer não é isso. A nossa arma para vencer é a palavra do nosso Pai, né? É isso que vai trazer vida e vida com abundância. É a justiça dele sobre nossa vida. É a gente entender que nós estamos de passagem aqui e que um dia nós iremos partir. Entenderam? A fala deles expressa autossuficiência. Aí, ó, falei autossuficiência e rebeldia contra Deus. O que é autossuficiência, gente? Gente, eu quero falar para vocês algo que eu tenho dificuldade, confesso. Eu vou confessar os meus pecados aqui, entendeu? Eu confesso que eu sou uma pessoa autossuficiente. Eu preciso estar sempre voltando ali para mim, porque o que é autossuficiência? Autossuficiência é aquela pessoa que não depende de ninguém, né? Não depender de ninguém, tudo bem. O problema é quando você não depende de Deus, entendeu? Então tem muitos momentos da minha vida que eu penso assim, eu falo, é isso, pá, né? É isso aqui. Aí depois eu falo, mas espera aí, eu preciso perguntar, né? Para ver se o nosso pai ele autoriza ou não. Para ver o que ele acha disso. A autossuficiência é você raciocinar, você acreditar naquilo que você raciocina, você acreditar que isso é bom e você fazer. Então é algo que eu confesso que eu tenho que estar sempre voltando. Por quê? Porque o meu instinto é pensar, raciocinar, ver, opa, é isso aqui, pá, e fazer, entendeu? Só que a gente não pode ser autossuficiente. Entenderam? A gente precisa ser dependente de pessoas, não. A gente não pode ser autossuficiente de pessoas. Tem gente que não consegue viver sem ter uma outra pessoa ali, né? Dependendo das outras pessoas. A gente não pode depender das outras pessoas. Nós temos que ser suficiente nesse sentido. Agora, não podemos ser autossuficientes de Deus. E eu confesso para vocês que estão aqui, né? Que muitas vezes eu sou autossuficiente, tá? Então, eu tô abrindo aqui, tá? Eu tô confessando meus pecados aqui para vocês, tá? Mas é algo que eu melhoro, tá, gente? Eu tô melhorando isso aqui, eu tô sempre orando, parando, né? Júlia, eu também, por isso eu oro muito. A Josa dizendo que concorda comigo. Que bom que eu não tô sozinho nessa, Josa. Gente, a gente é ser humano, tá? Então a gente precisa. Ser humano a gente erra e a gente tá aqui pra melhorar, né? Graças a Deus que eu tô melhorando bastante nesse sentido, tá? E rebeldia contra Deus, né? Falando aqui. Mas vamos então aqui no versículo 5, tá? Deus responde ao clamor dos oprimidos, né? Pela opressão dos pobres me levantarei agora, diz o Senhor. Aqui é o ponto de virada do Salmo. Olha aqui, isso que eu acho maravilhoso. Então você vê tanta coisa triste, ele começando, mas aqui é o ponto de virada, ó. Deus ouve os gemidos dos necessitados e decide intervir. Assoprar aqui simboliza os símbolos de desprezo ou zombaria. Deus protege justamente aquele que o mundo despreza.
Então nós vemos que a arma, né, daquela pessoa que quer fazer o mal contra a gente é a língua. Né? A língua, agora a gente vê que a nossa arma, a arma das pessoas boas, né, é o quê? Deus protege justamente aquele que o mundo despreza. Então, aquele que o mundo despreza, né? Então essas pessoas ruins que desprezam as pessoas boas, como eu e você, né? Está dizendo aqui, ó, que Deus protege essas pessoas. Tá? Então, nossa proteção, como Davi, né? Então, eles têm a arma dele que é a língua. A nossa proteção, nosso escudo é quem? É o nosso Pai e a palavra dele. Tá bom? Deus ouve ao gemido necessitados e decide intervir. O que isso quer dizer? Você está sofrendo, você está orando, você está buscando? Pois bem, Deus, o nosso Pai, está ouvindo o seu clamor. Versículo 6. A pureza da palavra de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras. Em contraste com as palavras mentirosas dos homens. Olha que interessante. Então você tem ali os homens, uma língua mentirosa, né? Que é uma espada para machucar. Mas nós temos as palavras de Deus, né? São puras, verdadeiras e confiáveis. Então, se um lado nós temos ali uma arma maldosa contra a gente, nós temos ali uma palavra que é uma arma pura, verdadeira e confiável que vem do nosso Pai. Prata refinada 7 vezes é o símbolo de perfeição, pureza total. É assim que é a palavra dele, né? É pura, é limpa, não tem mancha. Enquanto os ímpios mentem e manipulam, olha isso, Deus fala com fidelidade, imutável. Então, enquanto as pessoas fazem essas maldades todas, Deus não muda. E a sua palavra, olha aí, ó, é com fidelidade imutável, ele não muda. Né? Versículo 7, confiança na proteção. Né? Tu os guardas, Senhor, a parte que diz isso, né? Davi confia que Deus guardará os justos necessitados dessa geração corrompida. Para sempre reforça a consistência da fidelidade divina. Então, para sempre, mesmo em meio a ciclos de corrupção social. Uau! Então, gente, a palavra de Deus ela não muda, ela é consistente, né? E ela é contra, né? A corrupção da sociedade, né? Por mais que ela tá assim, se corrompendo, o nosso Pai continua sendo Ele mesmo, tá? O versículo 8, tá? Aqui diz, né? Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Um retrato do caos moral. Quanto mais os perversos são valorizados, mais o mal se espalha. Entenderam? Você que não entende o que está acontecendo no mundo agora, eu vou ler para você de novo, para você entender. Quanto mais os perversos são valorizados, mais o mal se espalha. Por que a maldade está crescendo? De novo, para você que se pergunta, olha isso, a resposta: quanto mais os perversos são valorizados, mais o mal se espalha. É o reflexo do que? A gente vê hoje que em filmes, em tudo, o mocinho não é mais mocinho, né? Agora o vilão é o destaque. É você ser vilão, né? Você ter a malícia, você ter essa coisa meio perversa, né? E isso tem trazido para a sociedade hoje algo bom. Tanto é que você vê a justiça. Pessoas cometendo crimes imperdoáveis e ficam um tempo mínimo na cadeia e saem. Quanto mais os perversos são valorizados, mais o mal se espalha, claro. Se os filmes, se tudo tá tendendo para você ser mal, né, para você a maldade, ela tá trazendo mais benefício, né? É mais fácil você pegar algo de alguém do que você trabalhar, né? Você correr atrás disso, uma maneira é mais fácil. Porque se você for pego, você simplesmente não cumpre a sua pena, né? Pessoas tiram vidas de outras, ficam
o mínimo ali e saem. Estão sendo valorizadas, né? Quanto mais os perversos são valorizados, mais o mal se espalha. Mais. Hoje em dia é fácil você fazer o mal, por quê? Porque você não paga pelos seus crimes. Então qual é a lógica de você ser bom? Entenderam? Por isso que a sociedade está assim. Mas, para quem está aqui na live, para mim e para você que estamos aqui, nós sabemos que isso tem um preço alto e um preço eterno. Entenderam? Isso é algo terrível, né? Então, quando os piores homens ganham posição de honra, a sociedade afunda a corrupção. A gente vê o cenário, não no Brasil, mas o cenário geral da política, não tem uma pessoa que salva ali. Entenderam? É um reflexo da sociedade. Então, é muito triste tudo isso. É muito triste tudo isso. É muito triste. Me corta o coração, né? Mas é algo necessário. Então você vê que a política é o reflexo da sociedade, né? O mal tem se espalhado. Então, né, é isso que está acontecendo aqui, né? Isso ainda é muito atual, né? E mostra o quanto a liderança se corrompe, os valores do povo também se distorcem. Então, é o que está acontecendo hoje nos nossos dias, tá? Vamos agora ao tema central dos Salmos, de número 12. A decadência moral da sociedade. Os justos se tornam raros e os maus prosperam. É a decadência de hoje. É a decadência na época de Davi, é a decadência de hoje e vai ser amanhã também. Porque pelo que nós vemos aqui o tempo não muda, né? É assim que está sendo aqui. A força destrutiva das palavras falsas, lisonjeiras, mentira e manipulação. 3. O clamor dos oprimidos move o coração de Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Fazem algo de mal para você, puxam o seu tapete, mas calma. O clamor dos oprimidos move o coração de Deus. O coração de Deus não é movido por essas pessoas, mas o coração de Deus é movido pelo meu e pelo seu clamor. A palavra de Deus é totalmente confiável. A gente pode confiar nela. 5. Deus protege os fracos mesmo quando os perversos dominam. É o que acontece hoje. O mal está crescendo? Tá, mas deixa eu te falar uma mensagem linda, uma mensagem que vai encher o seu coração de esperança, de alegria. Deus protege os fracos mesmo quando os perversos dominam. Uau! Quais são as lições espirituais do Salmo 12? Quando o mundo estiver cheio de falsidade, Deus continua sendo verdade. Então, quando você vê que o mundo está desse jeito que está agora, lembre-se, Deus continua sendo verdade, a palavra dele é imutável, tá? A língua pode ser arma poderosa tanto para o mal quanto para o bem. Ali quem vai decidir é eu e você, né? Deus não se cala diante da opressão, ele se levanta a favor dos humildes. Então, sempre que você estiver sofrendo uma injustiça, lembre-se, ele é o seu socorro bem presente. A palavra de Deus é um refúgio em tempos de confusão moral. Ela é confusa nesses tempos. Pode estar ali, né, a sociedade pode estar meio perdida ali, mas a palavra dele é o refúgio, né, nesse tempo difícil que a gente vive. Mesmo que os perversos pareçam dominar por um tempo, Deus protege os que o buscam. Olha que lindo isso, gente. Então parece sim que essas pessoas estão se dando bem, mas na verdade é que nós estamos sendo protegidos, né, pelo Pai. Quem é protegido por Ele? Aquele que os buscam, tá bom? E é muito lindo porque do versículo 1 e 2 a gente vê o quê? A escassez do justo, a abundância dos falsos, né? É um lamento. A emoção aqui é tristeza e angústia. Do 3 e do 4 nós temos a denúncia, a arrogância verbal dos ímpios. Aqui a emoção de Davi é indignação. No versículo 5 nós temos a interação divina em favor dos oprimidos. No versículo 5, a emoção de Davi é esperança. Olha que coisa mais linda, gente. No versículo 6, contraste e pureza da palavra de Deus. A emoção de Davi é a confiança. No versículo 7 e 8, promessa de proteção, mas alerta contra os perversos valores.
A emoção de Davi é segurança e vigilância. Então ele começa a o salmo com tristeza e angústia, depois ele fica indignado, depois ele fica com esperança, confiança, segurança e vigilância. É por isso que a oração é tão maravilhosa, ela é tão importante. Porque a oração ela não trabalha, ela trabalha no nosso coração. Então Davi começou daquele jeito. Às vezes na sua vida, você que está do outro lado, você pode começar assim também. Você começou essa live, antes da gente orar, você pode estar com esse sentimento de tristeza, angústia. Você começou essa live, você pode estar começando assim, mas nós vamos orar agora, entenderam? E na nossa oração a gente vai ver que o nosso coração vai ser transformado. Por isso não saia dessa live sem essa oração. Nós vamos passar de indignação, de esperança para confiança, segurança e vigilância. E eu tenho certeza que você vai dormir maravilhosamente bem. Por isso eu quero convidar você que do outro lado não sair ainda. Compartilha para pessoas que precisam ouvir essa oração. Queria convidar você para você abrir o seu coração nessa noite. Né? Se essa palavra falou com você, eu quero abrir o seu coração. Vamos juntos falar com o nosso Pai. Tá bom? Então vamos juntos aí a falar com o nosso Pai. Pai, nós estamos rendidos por essa palavra tão impactante. Davi escreveu há tantos tempo atrás, Pai, e nós lemos como se fosse hoje. Nós olhamos para a sociedade, é o reflexo disso tudo, e nós sentimos tanta tristeza, Pai. Tantas coisas nós estamos passando, tantas lutas temos enfrentados, tantas pessoas desejam o nosso mal, tantas coisas, Pai. Até mesmo dentro da sua casa, tantas coisas têm acontecido, Pai, que a gente olha e é até difícil prosseguir. O mal está por toda parte, Pai. Mas nós sabemos que Tu é o nosso justo juiz. Assim como Davi fez e ergueu a sua voz, nós dizemos, Pai, Tu és o nosso justo juiz. Aquilo que fazem de mal contra nós, quando nós não estamos vendo, quando nós estamos de costa, Tu está olhando por tudo, Pai. E nós lhe pedimos a Sua justiça nessas vidas. Seja a nossa justiça contra a língua mentirosa, contra a língua que calunia nós mesmos. Nós lhe pedimos que Tu seja a nossa justiça, o nosso socorro bem presente, Pai. Pois isso é parte do Seu caráter. E nós queremos, Pai, ser cheios de Ti, ser cheios da Sua presença, ser cheios do Seu trabalhar, Pai. Nós somos pessoas dependentes do Seu Espírito. Dependemos de Ti, Pai. Pois os dias são difíceis, os dias são complicados. Muitas vezes nós começamos essa live com o coração triste, pois passamos por lutas, pois passamos por dificuldades na família, na saúde, financeiramente falando, Pai. São tantas coisas que temos passado, mas nós queremos colocar tudo isso nas Suas mãos, no Seu altar. Nós abrimos o coração e lhe entregamos tudo, Pai, e dizemos, cuida de nós. Nós convidamos o Seu Espírito para habitar no nosso coração. Por isso eu digo, Pai, em cada coração aberto nessa oração que fazemos, que Seu Espírito possa entrar em cada vida que está comigo neste exato momento. E que o Seu Espírito possa trabalhar em cada coração, Pai, aqui. Que haja um transbordar da Sua presença em cada vida. Que a paz que excede todo entendimento venha invadir esse coração nesse momento escuro que essas pessoas têm enfrentado. Que a Sua palavra, que essa oração seja uma luz que venha iluminar todo o ser dela, Pai. É assim que nós sentimos quando buscamos a Sua presença. Nós não somos mais o mesmo, Pai. Pois quando Tu entra, Tu muda a nossa história, Tu muda a nossa vida. E nós lhe damos total liberdade para mudar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo segundo a Sua vontade e segundo o Seu querer, Pai. Aquieta o nosso coração, tira a ansiedade, o medo e coloca a confiança, a alegria, a paz em nós. Nós lhe buscamos, pois queremos a Ti todos os dias, Pai. Por isso nos ajude sempre a vivermos segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer. A Sua palavra é a nossa alegria, a nossa segurança, em meio a tantas mentiras que o mundo tem enfrentado, Pai. Nós queremos nos refugiar a Ti,
pois Tu és a nossa proteção e nós queremos lhe buscar hoje e sempre. E tudo aquilo que tentar nos afastar de Ti, nós expulsamos em nome de Jesus Cristo. E nós lhe pedimos, Pai, a Sua bênção, a Sua maravilha. Cada pedido de oração que eu recebi nesta live, Pai, que Tu possa inclinar os Seus ouvidos por essa oração. Nós pedimos também que Tu abençoe a nossa casa, Tu abençoe a nossa finança, abençoe a nossa família. Abençoe, Pai, com a Sua presença, que não nos falte a Sua presença, Pai, transbordando dentro da nossa vida. Tu és o nosso maior milagre, Pai. Que todos aqueles que não lhe conhecem, que possam lhe conhecer, e aqueles que foram perdidos, estão longe de Ti, que possam retornar para o primeiro amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém? Quantos concordam com aquilo que eu orei? Quantos concordam com essa oração que eu fiz? Se você concorda com essa oração que eu fiz, deixe seu amém em concordância. O que dois ou mais estiverem de acordo acerca de algo, liga no céu. Então, para ligar no céu, eu preciso da sua concordância, tá? Como a Dalete está fazendo, como a Josa fez aqui em concordância. Obrigado, Josa, de novo, pelo presente. Como a Rosângela está fazendo, concordando, amém. Assim como a Rosângela, como a Josa, com o pessoal, quem mais concorda com essa oração? A Sônia concordando com a oração, ela orou com a gente. Doraci concordando. Quem mais orou comigo e está de acordo com a oração que eu fiz? A Irani dizendo amém. Mais alguém concorda com elas? Severina, né? Deus misericordioso nos fortalece no mundo. É verdade. Ele nos fortalece, minha amiga. Pastora Marilza, amém. Neide, amém. Mais alguém concorda com a Neide, com a Marilza? A Ivanise também, amém. Né? A Fanir também. Ali. Conceição, amém, também concordando. Maria José está em concordância. Maria Gerlane também em concordância. A Jus dizendo, obrigado essa live, que oração linda, cheia de amor. Verdade, Jus, eu que agradeço sempre pela sua concordância e ter você por aqui, viu? Cleonice, amém. A Neide, amém também. Glaucia, amém. A Dolly dizendo amém, concordo. Maria Conceição concordando. Quem mais concorda com elas? Mais alguém? Rita também concordando. Cida está em concordância com essa oração. Mais alguém concorda? Conceição, eu concordo. Amém, amém. Luciana concordando. Que bom que vocês estão concordando. Eu fico muito feliz de ter a concordância com vocês. Eu quero muito saber do teu testemunho, como que você começou a live, como que você terminou, o que você achou dessa live. Você gostou da live, gente? Deixa nos comentários para eu ler depois esse feedback, tá? Rosângela também ali em concordância, né? Oram por mim, estou passando por momentos difíceis. Nós vamos continuar em oração por você. Nós já oramos aqui agora e vamos continuar em oração. A Cida, eu concordo. Marta Oliveira, que bom, gente, que vocês estão concordando. Compartilhem, gente, essa live. Você viu que lindo que foi? O nosso tema é super atual. Essa oração as pessoas precisam ouvir. Então, se você não compartilhou, compartilhe. Minhas redes sociais vou deixar aqui em cima, meu YouTube, meu TikTok, meu Instagram. Obrigado de novo, Josa, né? A Rosângela dizendo que palavra abençoada, gostando da live. A Sandra concordando, tá? O milagre em minha vida, gente. Minha irmã lutou contra uma doença rara. Milagres. Fala sobre salvação, cura. Você precisa dessa história na sua vida, lá no YouTube. Tá tudo no YouTube. Minhas lives estão no YouTube também, tá? Então se inscreve no YouTube se você não se inscreveu. Eu tenho certeza que você vai amar me ter lá também, tá? Maria também está aqui. Cleonice concordando comigo aqui. Luciana Almeida. Gente, obrigado, obrigado, obrigado. Que dia maravilhoso, que noite maravilhosa a gente teve. E eu vou me despedindo assim de vocês, deixando um pouco desse espírito tão gostoso que é o nosso Pai, tá? Na vida de vocês. Muito obrigado sempre. Vânia, muito obrigado. Doraci, foi bênção, que bom. Maria Rodrigues, obrigado. Eu que agradeço. Cida, obrigado por ter você aqui, pela sua concordância do outro lado. Muito obrigado, gente. Beth, muito edificante. Edneuza, adorei. Pessoal, tudo gostando. Então, gente, obrigado, que bom, tá? E assim, gente, se o nosso Pai quiser, eu vou fazer mais uma live ainda esse mês, tá? E eu vou trazer para você uma novidade,
um sonho que eu vou realizar, tá? Então orem por mim. E se der, eu vou falar pra vocês na nossa próxima live, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E a gente se vê, então, na nossa próxima live, tá? Live de número 53. E eu espero vocês. Muito obrigado, sempre pelo carinho de vocês. E nos vemos, então, até a nossa live de número 53. E durmam com o Papai do Céu, tá? Grandíssimo abraço pra todos!